Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aí num ambiente diferente, estava com saudade bastante aí do quadro, ó, beijinho no quadro. Então a gente vai dar continuidade, né, à parte de oxirredução que a gente viu na outra aula, e aí tu vai ver o seguinte, ó, então vem aqui para a gente recordar, tá? Reações de oxirredução, Jana, é transferência de elétrons. Então, um vai perder, o outro vai receber. E aí não pode esquecer que sempre, nessa transferência de elétrons, o número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons o quê? Recebidos. E aí a gente viu, né, que nós temos a reação de oxidação e a reação de redução. Aí tu lembra do macete, ó? Opa, agente redutor, agente oxidante, ó. Então, o que é a oxidação? Jana, na oxidação, ó, o P perde elétrons, o A aumenta o NOx. Aí o que é o agente redutor? É toda a espécie química que contém o elemento que oxida. E redução, recebe elétrons, reduz o NOx, agente oxidante. Então o que é o agente oxidante? Nada mais é do que a espécie química que contém o elemento que reduz. Por isso que ocorre uma transferência de elétrons, né, Jana? Ó, esse aqui perde para esse ganhar. Esse ganha para esse perder. E aí, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai também colocar isso aqui em prática, só que hoje a gente vai balancear por oxirredução. Então, o que é balancear por oxirredução? O que a gente vai ter que fazer? Então, o balanceamento por oxirredução, primeira coisa, igualar a quantidade de elétrons, porque os elétrons, eles se conservam numa reação química. Então, o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, é a primeira coisa. A segunda coisa que tu tem que estar sempre ligado, tu lembra que é esse cara aqui? Lavoisier. Lembra que a gente já viu, ó? Ele disse que durante uma reação química os átomos só se rearranjam, mas a massa se conserva, a quantidade de átomos se conserva. Então aqui, Jana, além de eu igualar o número de elétrons, eu também tenho que igualar, claro, a quantidade de átomos, porque eles se conservam. Então agora a gente vai, tá, para esse método, né? Que ele é um método para o balanceamento. E aí eu fiz aqui, ó, tipo um help box, helping box. E isso aqui eu vou repetir várias vezes para tu gravar comigo. Então aqui o que a gente vai trabalhar? Sempre para a gente fazer o balanceamento, tu tem que seguir uma ordem. Então tu tem que calcular o NOx de cada elemento, achar quem é que oxidou, quem é que reduziu, calcular a variação do NOx. Por quê? Porque a variação do NOx nada mais é do que o número de elétrons ganhos ou perdidos. E depois a gente vai multiplicar pela maior atomicidade. Então, ou seja, quando você faz a variação do NOx e multiplica pela quantidade de átomos, tu acha a quantidade de elétrons envolvida, que é isso que é o que a gente quer, e fazer com que haja a igualdade. Depois a gente vai igualar o número de elétrons perdidos e ganhos, multiplicando pelos menores números inteiros possíveis, e esses serão os coeficientes estequiométricos. Colocar os coeficientes no lado, ó, aqui que vem, ó. Eu vou repetir várias vezes isso aqui. Colocar os coeficientes no lado de maior atomicidade e onde não se repete o NOx. Jana, o que é isso? Calma. Balancear por tentativa. Então agora eu vou pegar, tá, o primeiro exemplo e vou colocar aqui no quadro. Tá? Então, esse aqui é o exemplo 1. Então, nós temos ali o H2S, mais temos ali o bromo, ó, reagindo aqui com a água para formar aqui o ácido sulfúrico mais o ácido brômico. Então eu vou voltar ali
para tu entender como é que a gente usa, então, o nosso Helping Box, tá? Então, vai lá, ó. Então, vamos lá. A primeira coisa, o que está dizendo ali? Calcular o NOx. Então, você já viu as regrinhas do NOx, mas sempre, né, é bom relembrar que tem aqueles que tem NOx fixo, ó, tu lembra? Ó? NOx fixo. Família 1A e a prata é NOx mais 1. Família 2A e o zinco e o cádmio mais 2. Alumínio mais 3. Aí aqui tem várias opções para ti, ó. Tem a regrinha do hidrogênio. Ó. Hidrogênio ligado a não metal vale mais 1. Mais 1 vezes 2, já que é uma substância aqui, vale mais 2. Para dar 0 aqui é menos 2, certo? Ó. Substância simples, o NOx vale 0. Jana, hidrogênio ligado a não metal vale mais 1. Mais 1 vezes 2 mais 2, para dar 0, o oxigênio é menos 2. Aqui, sempre que vocês tiverem, sempre, always, que você tiver 3 ou mais elementos, o hidrogênio sempre será mais 1 e o oxigênio menos 2. Mais 1 vezes 2 mais 2. Menos 2 vezes 4 menos 8 para dar 0. Mais 6. E aqui, ó, tem duas opções. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo no lado direito da fórmula vale menos 1. Então até vou começar por aqui para tu entender, ó. E aí tu também vai lembrar que isso aqui é um ácido, tu também vai lembrar que o hidrogênio ligado a não metal vale mais 1. Então eu calculei o NOx de cada elemento, que eu tenho certeza que você já sabe fazer. Então, eu vou apagar aqui o meu rascunho. Ó. Agora, o que é a segunda coisa? Ó? Achar quem é que oxidou, quem é que reduziu. Então, vamos colocar aqui, ó. Opa, agente redutor. Ó. Opa, agente redutor. Agente oxidante. Acho que essa lápis aqui não é muito bom para ficar. Ó, então vamos lá. Então, Jana, aqui, hidrogênio, mais 1, aqui continuou mais 1, não aconteceu nada com ele. Agora, o enxofre passou de menos 2 para mais 6. Então, ele aumentou o NOx. Se ele aumentou o NOx, ele sofreu o quê? Oxidação. Então, a gente até pode já escrever, ó, o elemento que oxidou foi o enxofre. Certo? Então, aqui ocorreu a oxidação, Jana. Ó, perdeu elétrons. E agora, quem vai reduzir? Vamos ver? O bromo aqui é 0. Tu não esquece que quando a gente bota 0 assim, ó, tu tem que lembrar que sempre são 2 elementos aqui e cada um é 0, tá? Ó, cada átomo ali é 0. Tá? Então aqui passou de 0 para menos 1. Jana, ele sofreu redução. Reduziu o NOx. Sofreu redução. Então, quem é que reduziu? Foi o elemento bromo. Então, ó, o elemento que reduziu foi o bromo. Agora tu vai me ajudar, só para a gente não esquecer, ó. Opa! Agente redutor. Então, o agente redutor é o H2S. Ó. Agente oxidante. E é o bromo, a substância bromo. Nunca esqueçam que o agente redutor e o agente oxidante tem que ser reagente, nunca produto. Ponto, já fiz a primeira coisa. Agora eu vou ver a beleza. Agora é que eu quero que você vá junto comigo aqui, ó. O que é balancear? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Tu vais colocar aqui o elemento que oxidou foi o enxofre, né? Então, tu vai botar, ó, enxofre menos 2, tá? Ó. Então, ele é o artista principal. Então, vamos
grifar aqui, ó. Grifar não, botar outra corzinha. E ele foi para enxofre, deveria ser amarelo, vou botar amarelo porque laranja, tá entendendo? Para combinar com o meu cabelo. Inclusive, é porque ele é meio amarelo e canetinha amarela não tem, então vai ser laranja. Ó, aqui, Jana, é mais 6, certo? Então, vamos lá. Então, agora, para o outro, o bromo, Br2, aqui o NOx vale 0, e aqui HBr, o NOx é menos 1. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a variação do NOx. Por que a variação do NOx? Ó? Porque se tu só olha para o enxofre, ele passou de menos 2 para mais 6. Ele está aumentando o NOx, ele está sofrendo oxidação, ele está perdendo elétrons. Perdendo quantos elétrons? Então, ele está perdendo, ó, aqui é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está perdendo 8 elétrons. É isso que tu tem que enxergar, ó. Ó, ele perdeu 8 elétrons. Ok, ó? Então, esse enxofre perdeu 8 elétrons. E aí, Jana, olha bem. Então, é a variação do NOx, ó. Então, a variação do NOx foram 8 elétrons. Tranquilinho? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Só que aí que tu tem que entender, ó. Aqui, quando eu boto 0, é para um bromo só. Tá entendendo? Ó? Então, agora eu vou botar meu olhinho químico, ó. Bromo, ó. Eu não vou botar o 2 aqui, eu só vou pensar no bromo um elemento, ó. 0, e aqui o bromo, menos 1. Então, ou seja, Jana, passou de 0 para menos 1, ele está reduzindo. Está recebendo elétrons. Recebendo quanto? A variação. Qual foi a variação? 1. Então, ele está recebendo 1 elétron e virando o bromo menos 1. Então, aqui, a primeira coisa, ó, variação do NOx foi de quanto? De 1 elétron. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Calcular a variação do NOx. Isso te dá a quantidade de elétrons. Mas aí eu continuei. Multiplicar pela maior atomicidade. Por que isso? Porque tu tem que levar em conta a quantidade total. Por exemplo, aqui só tem um bromo, aqui tem quantos? 2. Eu tenho que levar em conta essa quantidade. Então, Jana, vamos então usar a nossa regrinha. Ó. Multiplicar pela maior atomicidade. Aqui é 1, aqui é 1, multiplica por 1. Certo? Ó. Só apagar aqui. E aqui a atomicidade vale 2, aqui vale 1, então, Jana, vou multiplicar aqui por 2. Ó. Então, quantos elétrons ao total? 8 elétrons e aqui 2 elétrons. Então, vamos escrever isto aqui de vermelhinho, tá? Ó, isso aqui é multiplicar, ó, multiplicar pela maior atomicidade. Tá? E aí você vai ter a quantidade de elétrons. Só que aí que vem. Quando você fez isso aqui, agora que está aqui, ó, já estou aqui, ó, igualar o número de elétrons perdidos e ganhos, multiplicando pelos menores números inteiros possíveis. Estes serão os coeficientes estequiométricos. Então, ou seja, é aqui que tu tem que entender. Ó. Aqui ele perdeu 8 ao total e aqui ganhou 2. Eu tenho que fazer com que esses dois sejam iguais. Então, eu vou multiplicar pelo menor número inteiro possível para que os dois fiquem com a mesma quantidade de elétrons. Então, aqui eu vou multiplicar por quanto? Por 1 e aqui por 4. Ou seja, 8 vezes 1, 8 elétrons transferidos, 2 vezes 4, 8 elétrons. Então, Jana, esse número aqui, tá, que eu estou escrevendo de verde,
tá? Eles vão ser os coeficientes estequiométricos. Ou seja, aqui você vai multiplicar, aí tu vai usar o nosso help box, ó, multiplicar, tá? Para igualar os elétrons. E aí, quando você multiplica por um número, né? Ó, por um número, esse número aqui tem que ser o quê? O menor possível. O menor possível. Por quê? Porque o menor possível, né? O menor número. Olha que vai ficar horrível. Eu vou botar aqui no meio para ficar bonito, tá entendendo? Ó, inteiro possível. Não vou apagar. Então, o que eu quero que tu entendas é que esses numerozinhos aqui vão ser os coeficientes estequiométricos. E aí, o que está escrito aqui? Ó? Aí, agora que vem, tá? Ó. Tem que colocar no lado de maior atomicidade onde não se repete o NOx. Sempre alguém vai perguntar o que que... Ah, Jana, o que que é não repetir o NOx? Por exemplo, ó, em algum momento houve a repetição do enxofre -2 aqui? Não. Houve a repetição do bromo 0 aqui? Não. Ah, então não houve repetição. A gente vai ver isso na aula 24, vai se encaixar perfeitamente. Ah, então você observa que não houve a repetição. Então, sempre colocar o coeficiente no lado de maior atomicidade. Só que os dois têm a mesma atomicidade e não repetir o NOx -2 e +6, então eu posso colocar nos dois lados, tá? Ó, não tenha medo de ser feliz, pode ser nos dois lados. Ah, tem gente que só bota aqui no reagente, tudo bem. Mas tendo a mesma atomicidade, tá? E não repetir o NOx, tu podes colocar nos dois lados. Agora, esse 4 eu tenho que colocar no lado de maior atomicidade. Agora sim, 4, aqui eu sei que é 1, aqui eu sei que é 1. E Jana, agora o restante é por tentativa. Né? Então, por tentativa, a gente faz sempre o seguinte, né? Ó, então, o restante por tentativa. Ah, Jana, mas eu tenho dificuldade. A tentativa, né? Tu vai sempre assim, ó. Se tiver a combustão, né? Mas aqui, primeiro metal, depois a metal. Se tiver carbono, hidrogênio e oxigênio nessa sequência, mas depois vem quem? O hidrogênio e o oxigênio, tá? Porque o carbono está relacionado aqui ao ametal, né? Ao macho ali, ó. Então, Jana, vamos fazer por tentativa o restante? Sim. Vamos começar pelo enxofre, tá vendo que aqui é 1 e aqui é 1, fechou? Bromo, 4 vezes 2, 8. Então, aqui tem que ter 8, fechou? Agora vamos na sequência o hidrogênio. 8 mais 2, 10. Aqui já tem 2, faltam 8. 8 dividido por 2 dá 4. Agora o oxigênio tem que fechar, senão eu vou chorar. 4 vezes 1, 4, aê. 1 vezes 4, 4, aê. Nunca esqueçam que quando vocês forem fazer o balanceamento, eu sempre digo porque é importante, ó. A gente sabe que em química a gente não coloca o número 1, né? Ah, mas nesse caso aqui, vamos supor que ele perguntasse a soma dos menores coeficientes inteiros possíveis. Se tu não colocar o número 1, tu esquece. Mas quando eu faço isso aqui, para mim não é matemática, né? É química. E a beleza tá aqui, ó. Eu vou te mostrar o que representa isso aqui. Quer ver? Lembra que eu comecei a dizer que tu tem que olhar aqui, ó? Eu vou fazer bem bonitinho para tu dar uns olhinhos aqui, para tu ver que isso aqui é muito fácil, desde que tu entendas o que tu estás fazendo. Não mecanize o teu pensamento, ó. Aqui é -2 e aqui é +6, tu lembra? Então aqui, tu lembra que ele perdeu quantos eletronzinhos? 8. Tranquilo? E eu tinha feito pro bromo, só pra gente entender, ó. Eu tinha colocado um bromo só, aqui era 0, recebeu um elétron e virou o brominho. Certo? Tá. Agora, olha que interessante. Para que os dois fiquem com o mesmo valor, aqui tem que ter 8, aqui tem que ter quanto? 8, certo? Então, olha que interessante, ó. 8
Diz para mim quanto que tem aqui. 4 vezes 2, 8 bromo 0, certo? Então, eu teria que multiplicar aqui por quanto? Ó? Só para tu entender, ó. 8, ó. 8 elétrons, 8 elétrons, ó. Vê se não fechou. Tem 8 bromos aqui com NOx 0 e aqui tem 8 bromos com NOx menos 1. Aqui, ó. Opa, aqui eu esqueci. Agora o enxofre, ó. 1. Aqui, 1. E aqui 8 elétrons, ou seja, esse aqui perdeu 8, esse aqui recebeu 8. E você igualou a quantidade de elétrons e de átomos. Fechou, pessoal? Então é isso que você vai fazer. É treinamento. Só que aí, presta atenção. Ó, eu vou te mostrar uma coisa que eu digo que, às vezes, né, o fácil se torna difícil. Escreve aí. Agora, eu botei o exemplo 2. Né? Aquele exemplo 1 se chama exercício tipo clássico. Agora, esse aqui, onde é que está aquela... Aqui, ó. Esse aqui, ele é muito legal. Escreve aí, muito legal. Porque ele, assim, ó, ele só tem isso aqui. E aí ele pergunta, assinale a alternativa que contém o menor coeficiente inteiro do oxigênio. Assinale a alternativa que contém a soma dos menores coeficientes inteiros possíveis e assinale o total de elétrons transferidos. O nosso grande problema é que a maioria, quando pega esse exercício, vai fazer o quê? Por tentativa. Eu não quero. Eu quero que você, quando for fazer sozinho, faça por oxirredução. Alone. Tá? Então, olha que importante esse exercício. Existe uma regrinha que é a seguinte, ó. Tu tens aqui o ferro, certo? Ó, mais o oxigênio, formando o óxido de ferro 3, certo? Ó. Então, substância simples, o NOx vale 0. Substância simples, o NOx vale 0. Jana, aqui o ferro é mais 3, o oxigênio menos 2. Então, a primeira coisa é calcular o NOx. A segunda é descobrir quem que oxidou, quem que reduziu. Passou de 0 para mais 3, o ferro sofreu oxidação, né? Claro, isso aqui é a ferrugem. Ó. Isso aqui está no teu cotidiano. Então, quem foi o elemento que oxidou? O elemento que oxidou foi o ferro. Tá? Agora, o oxigênio passou de 0 para menos 2, ele sofreu redução. Ele sofreu redução. Então, o elemento, só para a gente sempre treinar, o elemento que reduziu foi o oxigênio. Tranquilo? Ó? Agora, só para a gente aproveitar aqui, ó. Opa! Agente redutor. Ó, o redutor é o ferro, metal, e agente oxidante. Então, o oxigênio, ele faz o papel de oxidante. Ficou horrível, porque ficou bem ali em cima, mas tudo bem. Agora, como é que tu vai balancear? Vamos fazer do mesmo esquema que a gente viu anteriormente, ó. Tu colocas aqui o ferro e aqui, Jana, Fe2O3, ó. Então, aqui é 0 e aqui é mais 3. Aqui, Jana, O2 e FeO3, né? Ó, aqui 0 e aqui menos 2. Não tenha dúvida que todo mundo vai fazer isso aqui e vai fazer o quê, ó? Qual é a variação do NOx, ó? Opa! De 0 para mais 3, 3 elétrons, certo? Aqui, variação do NOx passou de 0 para menos 2, são 2 elétrons. E na regrinha está o quê? Multiplicar pela maior atomicidade. Aí, o grande lance é aqui, ó. Quando vocês tiverem, tá? Isso é uma dica para vocês, principalmente quem vai fazer alguns vestibulares. Claro que aqui dava por tentativa, claro que sim. Mas o problema é que
tu tem que entender algumas coisinhas, né? Então aqui, quando aparecer, tá? Substância simples, ó, tá vendo aqui o oxigênio, a substância simples, aqui ele tá grudadinho. Prevalece a atomicidade da substância simples. Tá? Isso é muito importante. Então, em vez de tu multiplicar por 3, que eu sei, desculpa aqui, multiplicar por 3, que é a maior atomicidade, se tiver a substância simples, quem manda é ela. Tá? Ela é a que manda na atomicidade. Então, aqui, Jana, eu teria que multiplicar por 2. Ficou feio. Então, aqui vai dar 4 elétrons, ok? Ó, tranquilo? A mesma coisa aqui, ó. Quando vocês tiverem substância aqui simples, ó, tá? Quem prevalece é o sim, apesar de ter o 2 aqui. Então, aqui, Jana, é 1, vai prevalecer esse aqui. Ah, então, ó, vezes 1 vai dar 3 elétrons. Esse exercício para fazer por oxidação eu acho super difícil. Ó. Agora tu tem que igualar a quantidade de elétrons, multiplicando, né, pelo menor número possível inteiro. Então aqui eu vou multiplicar por quanto? Por 4 e aqui por 3, para dar quantos elétrons? 12 elétrons, 12 elétrons. Então aqui, ó, esse aqui eu vou colocar aqui 4, ó, tá vendo? Ó? E o coeficiente desse aqui é quanto? 3. Vamos ver se fechou? 4 e 3, Jana. 4 ferro, aqui tem que multiplicar por 2. Quantos oxigênios tem aqui? 6, aqui tem que ter 6. Aê! Tá entendendo? Ó? Tá? E aí, uma das perguntas que ele faz é: qual é a quantidade total de elétrons transferidos? 12. Número 1, assinale a alternativa que apresenta o menor coeficiente inteiro do oxigênio. Vai ser 3. E assinale a soma dos menores coeficientes da reação. Então, aqui ficaria 4 mais 3 mais 2. Aqui vai dar 7, 8, 9. Ok? Então, eu peguei esse exercício porque realmente ele é muito interessante. Tá? Agora, exemplo 2. Agora nós vamos lá, para o exemplo 3. Tá? Então, eu digo assim, ó, o exemplo 1 é aquele clássico. O exemplo 2 é quando aparecer a substância simples que você viu ali. O exemplo 3, eu já estou te dando o título, né? Então, eu já estou te dando essa dica. Ó, o exemplo 3 é quando tem uma autorredox. Então, vamos lá. A primeira coisa é calcular o NOx. Então, vamos ver. Substância simples, o NOx vale 0. Jana, isso aqui é fixo, ó. Família 1A, mais 1. O hidrogênio, mais 1. O oxigênio, menos 2. Aqui, mais 1, menos 1. Aqui, ó, separa. O sódio é família 1A, é NOx fixo. O oxigênio vale menos 2. Nunca esquece, quando tiver 3 ou mais elementos, o oxigênio vale menos 2, o hidrogênio, mais 1. Menos 2 vezes 3, menos 6, mais 1 vezes 1, mais 1, para dar 0, mais 5. Sempre é legal saber o nome, né? Ó, sempre legal saber o nome, né? O clorato de sódio. E aqui o hidrogênio na água é mais 1, o oxigênio, menos 2. Então agora, Jana, a gente já fez, né, o cálculo do NOx. Agora vamos descobrir. Ó. Não esqueçam sempre. Teve uma menina que perguntou para mim, ela mandou um e-mail para mim assim, Jana, mas qual é o elemento que eu vou escolher? Conversa com ele, ó. Ó, sempre que for substância simples, pessoal, sempre observem que aqui, cada átomo tem NOx quanto? 0, tá? Então, ó, eu vou pegar um deles, ó. Esse cloro aqui passou de 0, foi para quanto? Menos 1. Então, automaticamente ele reduziu. Então, um desses cloros sofreu redução. Redução. Agora, são 2 cloros. Dá uns olhos. O outro cloro passou de 0 para mais 5. O outro cloro,
ele oxidou. Ele oxidou, ele sofreu oxidação. Então, automaticamente, por que é chamado de autorredox? Porque o mesmo elemento, ele oxida e reduz. O exemplo clássico que a gente viu na última aula é a água oxigenada. Tá? Então, aqui, um deles reduz e o outro oxida. Agora, quer ver? Ó? Opa! Agente redutor é o gás cloro. Agente oxidante é o gás cloro. Então, o gás cloro, ele simultaneamente, ele é o agente o quê? Redutor e oxidante. Tá? Ele é o redutor e oxidante. Ok? Agora, Jana, ou reação de autorredox ou desproporcionamento. Agora, como é que a gente vai balancear? Vamos lá. Ó, deixa eu só mudar aqui a corzinha. Dá uns olhinhos aqui, ó. Cloro, tá? Vou botar aqui 0. Então, aqui ele foi para -1. E aqui ele foi para... Opa! Aqui mais 5. Então, tu vai fazer do mesmo jeito. Vai calcular a variação do NOx. Ó. Passou de 0 para -1, 1 elétron. Aqui, variação do NOx, Jana. Então, nesse caso, esse aqui reduziu. Ele recebeu 1 elétron. Agora, e aqui? Ó, passou de 0 para mais 5. Ele fez o quê? Ele aumentou o NOx, então ele oxidou. Qual é a variação do NOx? 5 eletronzinhos. Aí qual é a regrinha? Multiplicar pela maior atomicidade. Lembra? Ó? Quem é que manda aqui? A substância é o quê? Simples, né? Então aqui você vai multiplicar por quanto? Ó? Por 2, aqui por 2. Então vai dar 2 elétrons e aqui 10 elétrons. Quando a gente faz o balanceamento, o número de elétrons recebidos e perdidos tem que ser o quê? O mesmo. Então aqui, Jana, eu tenho que igualar. Então aqui eu vou multiplicar pelo menor número inteiro possível para igualar o número de elétrons. Então aqui eu vou multiplicar por 5 e aqui por 1. Jana, dá 10 elétrons aqui e 10 elétrons. Esses aqui são os coeficientes estequiométricos, são os menores números inteiros possíveis. E aí tu tens que colocar no lado de maior atomicidade, certo? E não onde não repete o NOx. Grande problema está aqui, ó. Como é uma autorredox, não tem como colocar os dois aqui, já que aqui é a maior atomicidade. Então você vai colocar no lado contrário, ó. Vai colocar no produto. Então, esse 5 tu vais colocar aqui e esse 1 aqui. E aí balancear o restante, ó. Tá? Então, quando tem autorredox, a gente faz isso. Então, vamos ver, ó. Ó, agora, por tentativa, o restante. Vamos começar pelo cloro, né? 6. Desculpa, já dei a resposta. 5 mais 1, 6, Jana. Tem que ter 6. Multiplica aqui por 3, ó. Vai lá. Agora, vamos para o sódio, ó. Aqui. 1, aqui mais, 6 mais 1, meu Deus! Vou de novo. 5 sódio mais 1 dá 6, aê, agora consegui. Agora vamos ver o hidrogênio. 6 hidrogênios, aqui tem que ter 6, multiplica por 3. Eu espero que o oxigênio esteja fechado. 3 oxigênios mais 3, 6, aê, 6. Então, aqui a gente chama de autorredox. Eu não posso fazer uma perguntinha antes de tu terminar? Sim, pode fazer. Eu não aprendi assim, eu aprendi assim, quer ver? Ó, quando chega aqui, o professor fazia assim, ó, ele simplificava, ele botava 1 aqui e aqui 5 e eu fazia o cruzadinho. Ficava 5 aqui e 1 aqui. Por que eu não faço? Até eu fazia assim, mas por que eu não faço mais? Porque quando a gente faz isso aqui, o problema é achar o número de elétrons, tá? Então, fica meio complicadinho. Então, eu prefiro fazer do jeitinho que tá aqui, tá? Agora eu mudei ali. Então, para a gente finalizar, cadê a tua tarefa? Tá aqui, ó. Tarefa. Vai ter várias tarefas, tá? Então, vamos lá. Ó.
só pra gente... Esse aqui foi uma questão da Udesc muito legal, principalmente para você montar isso aqui, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, todos esses desafios que eu estou mandando para ti, eu vou, filmar e mandar para vocês, tá? A resolução, que aí é legal, né? Tipo, Jana, eu queria ver como é que faz, tá? Bem rapidinho, ó. Esse aqui também, ele tem um probleminha, tá? Aqui faltou um carboninho, então essa questão ela foi anulada, mas aqui é o etanol, tá? Mas faz etanol que tu vai descobrir, tá? Aqui direitinho, ok? Agora, esse aqui eu não vou mostrar para ti, tá? Mas é uma questão que eu vou fazer para ti, porque assim, ó, relacionado ao nitrato de amônio, tá? Falar sobre oxidante, mas agora nesse momento não. Então esse aqui eu vou deixar de molho, mas eu vou falar para ti nessa minha resoluçãozinha aí de desafio. E esses são os exercícios do lar, tá? Mas não esquece, aquele lado do nitrato eu vou te mostrar o que é, né? Porque ele pode formar outras substâncias, mas por quê? Porque o nitrogênio, nunca esquece, ele tem vários números de oxidação, tá? Fechou, pessoal? Bom estudo!